Amém. Vamos ler Atos 5:42. E todos os dias do templo e de casa em casa continuavam a ensinar e anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus é o Cristo. Está aqui na minha... Como está no de vocês? Pronto. Alguém quer ler diferente? Está igual? É isso. Rebeca, tem diferente? Alguém? Donegar? Então, está igual. Tem versões que falam, e não cessavam de ensinar e anunciar Cristo Jesus. Que fica você pensando o que seria esse anunciar Cristo Jesus. Senhor, gratidão por esta manhã, em nome de Jesus, amém. Podemos sentar? Então, irmãos, olha, esse texto aqui, então, mostra que todo dia eles estavam no templo e de casa em casa ensinando e anunciando Jesus Cristo. Eles estavam ensinando e anunciando Jesus Cristo. Dá a impressão que eles estavam ensinando, talvez os ensinos das parábolas de Jesus. Eu acho que eles esse ensinamento no começo na igreja primitiva não era como às vezes a gente pensa hoje, ensinando sobre Davi, ensinando sobre Abraão, sobre Isaac. Era tudo judeu, todo mundo já sabia. Era tudo filho de Abraão. Então, o judeu conhecia a história dele mesmo, não precisava ninguém falar, olha, Abraão, eles já sabiam. Então, possivelmente, estariam ensinando as parábolas de Jesus, que é muito mais interessante do que ficar ensinando sobre Abraão, sobre histórias antigas, não é? Para um povo judeu. Para um povo gentil, talvez tenha lá sua importância para que eles pudessem determinar os fatores históricos antecedentes que viria Jesus. Então, as histórias que antecedem Jesus seriam importantes para um gentil, um grego, não é? Um italiano. Mas para judeu, para ensinar quem é Abraão, ele dizia assim, pois então, é nosso pai, né? Então, não teria muito sentido. Então, eu acredito que eles estariam ensinando as parábolas de Jesus, as parábolas do bom samaritano, ou qualquer coisa relativa aos ensinamentos contemporâneos de Jesus. Então, e depois o texto diz, isso ele fazia todo dia, em casa. Possivelmente eram pessoas que, digamos, os apóstolos, porque estavam ali de tempo integral. Porque não seria todo mundo ensinando todo mundo, e todo mundo no templo e nas casas ao mesmo tempo. Não tem sentido, não é? Era algumas lideranças que talvez estivessem fazendo isso. Com certeza, os primeiros discípulos estariam fazendo isso. Era o dever deles. E eles estavam, digamos, ali de tempo integral fazendo isso. Iam nas casas e ensinando, possivelmente algumas das casas iam em outras casas fazer a mesma coisa, e a igreja ia crescendo. E depois eles anunciavam a Jesus. Eu acho que quando se diz anunciavam a Jesus, você vê que fica incompleto, né? Anunciavam Jesus Cristo. Então você chegar num lugar e diz, olha, eu anuncio para vocês Jesus Cristo. O que é que você entende? Nada assim. Você fala, Jesus Cristo, dá. Agora, quando você... Então, por isso que muitas versões, italiana, e essa que foi lida agora, e várias, anunciavam Jesus, o Messias, ou anunciavam Jesus como Messias. Aí isso completava os ensinamentos, os primeiros ensinamentos que eram dados possivelmente, os apóstolos, os mestres que estavam ali, para os novos convertidos, para os judeus que estavam chegando.
E eles faziam isso, alguns textos dizem que era no templo, não era no templo, era no pátio do templo. Então, quando alguns textos dizem que era no templo, a gente achava, e dá a impressão que eles faziam nas casas, ensinavam nas casas, depois ia dentro do templo. Mas eu acredito que a tradução que diz, anunciavam no pátio do templo, seja mais correta, porque eles não tinham essa liberdade de anunciar no templo, que seria lá no púlpito do templo, sobre que Jesus era o Messias, ou ensinar, transmitir os ensinamentos que Jesus lhes dera a respeito de si mesmo, dos valores éticos, da boa-aventurança, etc. Eles não ousariam tanto, não é? Então, era no pátio do templo, sim, que ali eles tentavam convencer os judeus que chegavam no templo de que Jesus era o Messias. Era o primeiro e o mais importante entendimento para poder os judeus se converterem, era acreditar que Jesus era o Messias. Quando um judeu acredita que Jesus é o Messias, está completa a sua fé. E quando ele acredita nisso, ele é chamado de novo convertido, o judeu convertido, judeu cristão. Todo cristão, no começo da igreja, era judeu. Quem vivia ali na Palestina, Judéia, etc., Cesareia e Jerusalém, eram judeus. Então, todos os primeiros cristãos eram judeus. E quando foi aumentando o número de cristãos, foi aumentando, os judeus ficaram enciumados. No ano 200 e pouco, ou 300, eles já se separaram dos cristãos e disseram, maldito todo que segue Nazareno. Aí fez aquelas imprecações, que os judeus eram muito especializados em jogar praga, né? Aquela coisa toda. E jogou praga nos cristãos e tudo, mas os cristãos, com raras exceções, por exemplo, alguns movimentos, que nem o nazismo, foi contra os judeus, achando até que estava se vingando. Eles tinham uma cruz de ferro, não é? E tinha aquela cartinha mal criada de Lutero. Então, todos os alemães se alimentaram muito daquelas coisas ruins e passaram a atacar o judeu, mandar matar, etc. E achando que com isso estava se vingando, coisa assim, né? A própria Igreja Católica, de Dietrich Bonhoeffer, teve grande dificuldade, que se aparelhou ao partido nazista, socialista nazista. Então, eles passaram a concordar com a Igreja Popular muito grande, a ponto de Dietrich Bonhoeffer ficar em dúvida se os membros da igreja eram germanistas ou cristãos, se era germanismo ou cristianismo, e que a história iria um dia clarear isso muito bem e mostrar o erro em que a igreja estava incorrendo ao adotar aquela igreja popular e em que Hitler estava ali se intrometendo, né? E, no fim, ele pagou com a vida. Dietrich Bonhoeffer. Agora, quando você lê o texto, você fica assim, é para mim? E para que me serve? Se naquele tempo tinha um contexto diferente. Judeus que ainda não tinham aceitado Jesus, os discípulos, que eram os fundadores de todo o movimento de Jesus, que estavam ali anunciando, as casas, que eram casas dos judeus, o evangelho, que consistia em coisas bem elementares, e a primeira delas era que Jesus é o Messias. Então, esse era o evangelho para determinar ao judeu o começo da sua fé, era Jesus é o Messias. Isso já estava resolvido. Agora, depois disso, se você, então, contextualizar e fazer uma hermenêutica contemporânea, ou você coloca os valores de hoje, ou o texto perde o significado, fica só um significado histórico para você dizer, olha, eles faziam isso, e mais nada. Como as coisas não podem ser feitas assim, por exemplo, esse fato histórico não pode ficar perdido na história como, eles faziam assim, e eu faço o quê? Não é nada, porque vou fazer como eles. Para judeu, o que eu tenho para dizer? Não tem judeu para se evangelizar. No templo já são todos católicos ou cristãos evangélicos. As casas, então, talvez por isso que muitos cristãos são
parados no templo. Não sabem o que fazer. Eles acham que não tem mais nada para fazer, mas tem. Não é? Nós sabemos que temos muito o que fazer. E nisso consiste exatamente o evangelismo, a igreja. Então, hoje nós podemos imaginar o seguinte: quando nós vamos de casa em casa, ou quando nós saímos do templo, nós temos que imaginar o seguinte: aqueles que nos esperam, porque eles estão nos esperando. Às vezes as pessoas, você pega muito nos vídeos na internet, dizendo que venham, convidando para vir à igreja, mas não é assim. Jesus mandou você ir. Mas a gente, é claro, é muito mais fácil você convidar. Assim, venham para a igreja, né? Venham. Mas Jesus disse para você ir até eles. Então, nós costumamos inverter por causa da comodidade. É bem cômodo, não é? Mas você tem que insistir com pessoas. O Erich Fromm escreveu A Situação do Homem Moderno. O homem moderno está alienado de si mesmo. A primeira coisa é que o homem moderno está alienado de si mesmo. O próprio homem, ele parece que descartou a humanidade, descartou a sua pessoalidade, descartou quase sua existência como ser humano, e é uma tendência de coletivizar a humanidade, coletivizar a pessoa, e a pessoa perder a identidade, porque o Ocidente, especialmente, está todo sendo influenciado pelo marxismo gramsciano cultural, a ponto de que as pessoas, hoje, ele perde a identidade. Ele parece que ele faz parte de um coletivo, como o karma hindu. Ele não tem mais identidade, ele é parte de um coletivo. Então, tudo é coletivo, não é? Enquanto que a Bíblia não diz uma coisa, cada pessoa é uma pessoa. Mas talvez no nazismo, no comunismo cultural do Antônio Gramsci, a pessoa perde a identidade e se torna um membro de um coletivo em que não é mais uma pessoa, mas é parte de uma massa. Daí, o homem moderno fica alienado de si mesmo. Ele não sente que ele é uma pessoa, mas que ele faz parte de um coletivo. Você vê aí as manifestações do socialismo, que ele trabalha nessa direção, porque isso vai fazer a pessoa perder a sua identidade essencial, a sua individualidade. Você deixa de ser uma pessoa, você deixa de ter uma vontade sua para ter uma vontade coletiva. Então, esse coletivismo, esse bem coletivo é imaginário, não existe um bem coletivo, são coisas utópicas, né? Toda essa utopia que foi prometida, no fim das contas, transformou, perdão da palavra, em desgraça para o povo, né? Fome, miséria, morte, e tudo isso, por causa dessa utopia. Todo esse começo de desintegrar a pessoa começa com promessa utópica, né? Que o Estado super grande vai cuidar do seu filho. Por isso que na Rússia, quando implantaram o comunismo, a criança nascia, ia para uma creche, era filho do Estado, a mãe ia trabalhar na fábrica. Perdia todo o significado de individualidade, se tornava uma parte do coletivo. Então, Erich Fromm faz muito bem em dizer isso. Então, ele está alienado de si mesmo, de seus pares, quer dizer, do seu vizinho, do seu próximo. E todos permanecem tremendamente sozinhos. Existe uma solidão que é produzida pela própria cibernética. Então, eu comprei um livro recente, que é Para de Ler as Últimas Notícias, né? Delete aplicativos, delete homepage, que muda todo dia. Te diz que é essa, amanhã diz que é outra, depois tem um link embaixo que você abre mais outra. Depois que você abre mais outra, você estava vendo, por exemplo, um tema sobre economia, já abre um link sobre fantasia. Quer dizer, bagunça com a mente do cidadão. Então, o que acontece? Termina você ficando uma pessoa alienada. Todos permanecem tremendamente sozinhos, invadido pelo profundo sentimento de insegurança, angústia e culpa que surge sempre que é impossível superar a condição humana. Porque a maioria das pessoas, sem dúvida,
não conseguem superar a condição humana. A condição humana ela é muito precária. As pessoas, por exemplo, sem fé, quando ela imagina assim, morrer, ela não sabe nem o que é. Assim, ela diz, é o fim de tudo, acabou para mim. Quer dizer, o que é morrer? Não é? E a condição humana fica nesses termos de existir agora e desaparecer para sempre. E nesse sentimento de desaparecer para sempre, essa condição humana precária, profundamente precária, a pessoa entra em desespero, fica mais sozinho, fica mais alienado, não sabe o que fazer porque ele está sozinho. Eu tenho um hino cantado pelos trios Los Evangelistas do Chile, que ele cantava assim, solo eu nasci e solo vou morir e vai embora. Né? E quer dizer, a pessoa fica sozinho. Simone de Beauvoir, então, quando ela fala sobre o fim, ela fala, quem fechará a porta? O que está depois daquela porta? Eles não têm nenhuma ideia. Então, estão sozinhos, estão em angústia. E a culpa que surge sempre que é impossível superar a condição humana, ela só é superada pela fé. Bem, então, Erich Fromm tem muita razão quando diz isso, né? Agora, quando então nós saímos de casa em casa, que nós vemos o texto que diz eles iam de casa em casa, você hoje, naquele tempo, qual era a mentalidade? Era a mentalidade do judeu. Jesus não era Deus, não era o Cristo. Jesus era um ser humano, talvez igual a todos os judeus, e alguns judeus achavam que era pior do que qualquer judeu, né? Que Jesus era enganador. Então, qual é a mentalidade daquelas pessoas que nos esperam hoje? Eles são diferentes daquele tempo. Então, o texto parado lá no primeiro século, ele diz muita coisa para o judeu e não diz nada para nós, a não ser história do que eles faziam. Ou você contextualiza, ou você perde o texto. E como nós temos que aproveitar todos os textos, de todas as formas possíveis, nós temos que contextualizar. O que era ir de casa em casa naquele tempo, quer dizer, qual era o contexto, e qual era a cultura daquele tempo, e o que é hoje. É tão diferente que ele nem imaginava que existiria uma sociedade diferente como aquela primeira. Talvez o judeu achasse que toda a sociedade consistia no modelo judaico, era aquilo ali, e não mudava em lugar nenhum do mundo, mas mudava, não era igual, é bem diferente, não é? Por isso que, às vezes, tem frase no Facebook, um pregador dizendo, você não pode viver o evangelho do jeito que você quer. Eu pus assim, mas ninguém vive o evangelho do jeito que quer. Não é? E o modelo não é o modelo americano. O modelo americano que foi levado para a China, para todo mundo, é aquele modelo formal, paletó, gravata e etc., um sapato bem arrumadinho, e a pessoa ia evangelizar. Aquilo lá era a maneira de servir a Deus, e etc. Por isso que o americano, quando foi evangelizar uma tribo Sioux, lá no estado, na América mesmo, chegou lá e o Sioux falou, olha, o nosso Deus é, digamos, Tupã, se fosse brasileiro. E os americanos falaram, não, Tupã é o diabo. Aí o Sioux falou, o diabo é você, expulsou o pastor. E ele falou, você não vem mais aqui insultar nosso Deus. Aí um pastor mais inteligente foi lá e disse, não, aquele nosso irmão pastor estava enganado. Tupã é Deus. Só que ele enviou Jesus Cristo, seu filho. Falou, ele começou. Nós temos uma história perdida aqui, o filho de Tupã. Aí completa a história. Quando ele acabou de pregar, batizou todo mundo. Entendeu? Porque qual é o nome do Deus verdadeiro? Ninguém sabe. Não é? Então, se eles falavam Tupã, porque era um ser eterno. Era melhor do que Aristóteles, que falava que era o primeiro motor. Os índios brasileiros, nesse particular, foi mais inteligente do que Aristóteles. Né? Entre um primeiro motor e um ser eterno, eu fico com os índios. Né? Então, quando nós falamos daqueles que estão nos esperando a mentalidade, estão esperando com necessidade básica, declarada, não declarada. Não nos esquecendo também que nos dedicarão rejeição e hostilidade. Quer dizer, às vezes, aqueles que estão nos esperando, às vezes o cristão pensa assim, isso é muito fácil, ir numa casa evangélica, todo mundo está precisando de Jesus.
né? Olha, isso é fácil. Chega lá, as pessoas, que maravilha que o senhor veio aqui pregar o evangelho. Não, tem gente que te expulsa. Algumas casas que eu fui, quando eu ia na experiência de bater de porta em porta, mas bati uma porta na cara também. E você não pode chegar assim, não, bateram a porta na minha cara, agora, não, Jesus não me protegeu, que tristeza, aí não vou mais. Bateu. Aqui nos casos, quando eles falaram, ficaram animados, eles tinham levado uma escotada lá, tinham uns empurrões, porque estavam pregando o evangelho. Tinham sido insultados. E aí depois eles ficaram, em vez de ficarem desanimados, se sentiram, entre aspas, orgulhosos de ter apanhado ali por causa de Jesus, e falaram, agora que nós vamos mesmo. Então, quer dizer, nada os desencorajava. Então, nós temos que, primeiro, pensar nisso, qual é a mentalidade daqueles que nos esperam. Eles perguntaram ontem lá na igreja do Avivamento, qual foi o meu maior desafio para ir fazer discípulo. Eu fiquei pensando, sei lá qual foi o maior desafio. Aí perguntei para a Lana, qual foi? Não sei. Teve algum grande obstáculo? Sinceramente, para ser sincero, não sei, não vi, não sei qual foi. O diabo? O diabo, eu nunca dei bola para ele. Assim, por exemplo, se ele se empurra uma porta, se raspa uma cadeira, se raspa uma cadeira, eu jogo a cadeira para lá, eu vou fazer o quê? Eu não sei qual foi o obstáculo, não tive, não, vamos ser sinceros, não tive. O Wesley foi levado para um encontro, um estudo, com febre. Falei, agora não dá tempo para pronto-socorro, não, nós vamos com febre mesmo. Foi lá e ficou deitado lá com febre. E deu o estudo, quando acabou o estudo, a febre já tinha ido embora. Eu não fiz pensando que ele ia passar a febre. Eu falei, eu sei lá se vai passar ou não vai, mas nós vamos. Então não havia obstáculo. Polícia perseguiu, mas para mim não era obstáculo. Padre perseguiu, mas para mim também não era obstáculo. Então não sei qual era o obstáculo. Resumo, não tem obstáculo nenhum, não. Então, o que acontece? Para eles também não tinha obstáculo. Então, você não tem que ter obstáculo. E se houver, você tem que pular os obstáculos. Tranquilo, sem ficar apavorado. E nem imaginar, não, porque lá naquela cidade tem um demônio especial. Eu fui evangelizar pela região de Guarda-Mó fora. Eu nunca me preocupei se tinha um demônio tal. Eu também não olhava, nem queria saber. Se alguém falasse, eu não vou perder tempo com demônio nenhum. Tem tanta coisa para fazer, vou ficar expulsando demônios que está não sei aonde, aí nos ares. Que ares? Ninguém sabe onde está. Eu não vou fazer isso, não. Vou pregar o evangelho. Os demônios que, digamos, que se virem lá com os amigos dele, porque eu tenho outra coisa para fazer. E pronto, não tem obstáculo. Aí, olha, quando nasceu, acho que a Michelle, um dos meninos, a Lana ficou aqui grávida, e eu fui para Morro Agudo. Falou, se precisar de alguma coisa, tem 10 irmãos aí. Os irmãos cuidavam de tudo. E quando eu voltei, não sei se você já estava... Olha só. Quem que nasceu? A Michelle. Quer dizer, eu ia dizer assim, não, mas agora ela está... A não ser que não tivesse ninguém, não é? Não tivesse ninguém aí, não. Mas eu tinha 10 discípulos que carregavam as crianças no colo. Então, eram uns 10 que pegavam no colo a Daniela e tudo, limpava a minha casa, fazia tudo, não tinha problema nenhum. Eram discípulos, o Jefferson, a Janete e o pessoal lá. Então, não tem obstáculo. Agora, entre aqueles que nos esperam, tem pessoas que se declaram necessitadas. Tem grupo, tem pessoas assim, que você vai por recomendação. E a pessoa diz, eu estou precisando. Isso é uma beleza, né? Eu lembro quando eu fui no Cáceres, e ele morava aqui perto. Então, ele se declarou necessitado. Quando se declarava necessitado, para mim era uma na roda. Falei, aqui que é bom, né? Que eu não tinha que quebrar muitas barreiras. E lá no Cáceres tinha santo de todo jeito, tinha um santão desse tamanho, assim, São Francisco Carranca, um monte de coisa. Santo, eu nunca liguei para o santo. Eles nunca me atrapalharam, porque também não podiam fazer nada, né? Eu não ia olhar para um santo na parede e começar, tem um diabo aí atrás do quadro. Eu não imaginava isso. Se tivesse, ele estava perdendo o tempo dele, porque não ia fazer o quê? Né? Ele ia assistir o discipulado também. Não ia converter, mas ia ouvir, né? Então, não era obstáculo. O santo, como tem gente que entra numa casa, não, mas tem essa imagem aqui, isso aqui está me perturbando.
como é que um barro vai te perturbar? Então, quer dizer, os que se declaram necessitados é campo aberto. Não precisa ter medo da casa se tiver um ídolo. Eu lembro quando eu fui na casa da minha irmã, ela falou, ó, era católica, né? Ela falou assim, ó, tem esse quarto aí, você dorme aí, e tinha um oratóriozinho dela lá, não sei que santo era, mas cheio de coisinha, né? Ela falou, te incomoda? Porque teve um outro que foi lá que teve que tirar, porque ele ficou bravo, o crente. Falei, incomoda o quê? Não, deixa o oratório quieto. Eu vou dormir, o que o oratório vai fazer? Não tem, dormi tranquilo, nem dei bola para aquilo, amanheceu, não ficava perturbado, tem um demônio ali. Eu não imaginava que tinha. E se tivesse para mim também, o que ele ia fazer? Não ia fazer nada. Então, aqueles que estão necessitados, você tem que ir com coragem. As pessoas medrosas que criam esses fantasmas, não é? Criam demônio para todo canto. Por quê? São pessoas que têm medo. Se a pessoa tem medo, aí acabou, ele não vai em lugar nenhum. E, às vezes tem gente que vem nem na igreja, porque se eu for, o demônio vai me bater aí depois. Então, fica em casa lá, com medo de cantar um hino, porque se eu fizer isso, o demônio vai achar ruim. Mas olha só, a Antonieta contou um caso de um crente que era muito medroso. E ele foi atravessar uma pinguela de um rio embaixo, e uma pontezinha que balançava, né? Então ele começou, deu o primeiro passo, eu confio no Senhor, o Senhor é poderoso, 2, 3. Lá no meio da ponte balançou, ele falou assim, e ele falou, Deus é bom, Deus é bom. Quando a ponte balançou, ele falou, Deus é bom, mas o diabo não é ruim. Por quê? Porque ele ficou com medo do diabo balançar a ponte. Então tem gente que fica com esse medão, né? Antonieta contou isso. Bem, então, depois, os que se declaram necessitados, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Essa é a pergunta. Quando fizeram essa pergunta numa casa, você ganhou a família. O Cássio fez isso. Falei, agora vai todo mundo para o céu. Falei, porque quem predestina as almas para ir para o céu somos nós. Eu sou predestinador de alma. Deus me elegeu. Não sou eleito antes da fundação do mundo, que nem diz um grande esses pregadores. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu uns para ele, e como o diabo fez beiço, assim, e Deus deu também um tantinho para o diabo. Aí o diabo falou, tá bom, né? Aí, aqui não tem nada dessa história. Então agora você é o predestinador que Deus elegeu. Você é crente? Eu fui lá, vou predestinar ele. E construí todo o evangelho, ele se predestinou. Né? Ficou todo salvo. E começou a caminhar, e um dia falou assim, o que é que eu faço com esses santos? Falou, você pode quebrá-los, jogá-los fora. Se você tiver algum receio, dá para mim que isso aí, eu sou bom nisso aí. Botou tudo no saco, eu dei umas pancadinhas, joguei ele no rio. Ele falou, quem nadar, escapa. Mas não escapou ninguém sabia nadar. Foram embora, rio abaixo. Então, eu na minha casa também tinha um santo, mas com a minha mãe eu podia fazer isso, né? Eu pegava uma santa que ficava iluminada à noite, ela brilhava. Aí eu falei, mãe, a santa aqui não está brilhando não, hein? Para com isso, menino. Aí um dia eu falei assim, mãe, quer que você quer saber? Essa santa aqui não está resolvendo as coisas não. Eu vou jogar ela no meio da plantação de macaxeira que tem no quintal. Aí ela não ligou muito, falou, então lá vai ela. Se ela souber voar, ela escapa, sumiu. Mas é que a minha mãe fazia mesmo, ela tinha liberdade. Quando com uma pessoa consciente, você faz isso. Essas são as pessoas que, quando perguntaram para o apóstolo, o que faremos, irmão? Porque ali naquele contexto de judeus, com todos aqueles eventos, Jesus ressuscitado era um fenômeno que estava anunciado entre os cristãos, porque se não houvesse ressuscitado, o evangelho seria um fracasso. Então, quem acreditava nisso. Estava principalmente. Se Jesus não houvesse ressuscitado, não está perdendo tempo. Que nem Paulo disse, comamos e bebamos, que amanhã morreremos e tchau, acabou. Não é? Mas, ele falou, o que faremos? Quer dizer, o que nós vamos fazer? Então, era simples, o judeu já conhecia tudo. Já era graduado em teologia, então era só batizar mesmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, talvez alguém batizasse só em nome de Jesus. Não é tão
pessoa, uma coisa para discutir se era ou não era, se é isso ou daquela forma. Aí eles faziam parte, então, do corpo de Cristo. São aqueles que se declaram necessitados. E aqueles que não se declaram necessitados. Por exemplo, disse aqui o Félix, quando Paulo estava argumentando com ele: por pouco me persuades a ser cristão. Não ousam declarar que necessidade básica, salvação de sua alma. Tomam atitudes em conformidade ao meio social. Não se deixam persuadir. Porque o Evangelho é uma persuasão. Ele é uma coisa racional. O Evangelho tem que mexer com a razão, com a racionalidade da pessoa. Ela tem que dizer assim: não é não há. Eu tenho que racionalizar, eu tenho que refletir. É uma reflexão. Jesus mesmo disse: pensai, razoai entre vós, o que você acha. Jesus não impediu assim, creia. E se você não crê, não, Jesus nunca agiu assim, né? Quem fazia assim era alguns jesuítas na Idade Média, que existem desenhos, né? Gravuras, de um jesuíta com umas coisas espirituais de um lado, talvez Bíblia, missão, missário, aquelas rezas, e ele todo sério, com a batina e tal, e na mão direita, um punhalzinho assim, desse tamanho, para futucar a pessoa. Se a pessoa não acreditasse, aceitasse, pronto, estava resolvido, já matava o coitado. Não é? Uma forma de evangelizar, não sei onde ele aprendeu isso, né? Mas na história da reforma tem muita coisa assim, né, que você já viu, né? Que é esquisita, que os cristãos escondem, né? Escondem, porque nós protegemos nossos, né? E tal, da nossa turma de reformadores, mas tem aquela barbaridade que aconteceu lá, né? Então, por pouco me persuade a ser cristão. Quer dizer, ele percebeu que estava certo, Paulo estava certo, mas a razão dele rejeitou. Falou: não, eu não posso aceitar isso. Por quê? Eu tenho meus amigos aqui, vão dizer: que é isso, você, representante do imperador, virou cristão? Então ele continha a razão e ficou ali, não conseguia crer, né? Ele achou que é humilhante ser e agir como cristão. O Félix achou que era uma humilhação agir como cristão. Hitler também achou. Falou para o pessoal que era amontoado de coisas racionais, e depois anunciava um homem fraco, humilde. Quer dizer, Jesus era um homem fraco. E o alemão esperava o super-homem, né? O super-homem anunciado por alguns filósofos daquele período. Os alemães, que eram um super-homem. Por isso que quando você vê a propaganda de Hitler, tem uns homens, tudo assim, né? Que era o super-homem. Agora, o Evangelho anunciava Jesus um Cordeiro de Deus, humilde. Não queria saber disso. Ele simplesmente queria cooptar a igreja para implantar o socialismo nazista. Era isso que era a pretensão do Hitler. Paulo argumentou com o rei Agripa, admitiu que ele acreditava nos profetas. Quer dizer, o Agripa, quando foi nomeado para ir ser representante do imperador romano, ele estudou a cultura do judeu. Eles não iam assim, como cego, não. Ele estudava tudo, os costumes, como era, quem era Abraão, como é que eles viviam, como é que faziam a justiça. Aí eles entravam lá para dominar, e geralmente eles deixavam viver a religião, cada um viver a sua religião. Roma não implicava com a religião estrangeira. Para ele, queria só a parte civil. Vivesse cristianismo, hinduísmo, estoicismo. O romano era muito, digamos, muito atualizado na questão da política, da tolerância de embaixadores, de governo e povo. Então, dizem em livro de história, que você não acha muito fácil, mas que aquela grande perseguição de Diocleciano, de Nero, aquela história toda, que às vezes você olha, diz assim: como esses imperadores, de fato, era muito ruim. Esses cristãos tão bonzinhos, né? Todo mundo estava lá rezando, né, e tal, e chegou o imperador: prende, mata. Não, ele deixava as pessoas viver sua religião. Não havia implicância
porque a pessoa seguia Jesus. As implicâncias veio porque alguns cristãos, assim, muito ousados e querendo aparecer, querendo dizer assim, bom, Jesus vem o reino de Deus, começaram, Jesus é o rei, mas não dizendo para o seu grupo, mas politicamente, confrontando o imperador. E depois teve não sei se Anacleto, que depois se tornou santo, né? Santo, o critério da igreja, podia ser, né? Porque ele foi um pouco ignorante. Os pais da igreja não aprovaram essa atitude desse que veio a ser santo. Ele viu os romanos adorando lá no santuário Netuno, etc., e alguns deuses gregos, né? E ele foi lá e falou assim, você deve ter falado, né, suponho. Ele não chegou e foi chutando, mas ele disse que era idolatria, que isso era um erro, não sei o quê, e entrou lá e meteu o pontapé nos santos, quebrou tudo, vela e tudo mais, e as pessoas falaram, isso é a religião do imperador. O imperador ficou sabendo, você sabe o que aconteceu, né? E ele, então, diz os pais da igreja, alguns historiadores, que foi o culpado pela grande perseguição de mata-mata de cristãos naquele período. Não foi de graça, só porque acreditavam em Jesus. Foi por causa de alguns insultos, de algumas coisas de confronto muito grande, né? Que a pessoa não precisa fazer isso. Ele tem que ir com a diplomacia, com a argumentação. Se a argumentação não vencer, paciência, cada um siga o Deus que quiser. Você não tem que dizer assim, não, você não pode. Né? Tem muita gente, se tiver um presidente cristão, vai fechar o centro espírita. Vai nada. Ou o centro de candomblé, lá, seja lá o que for, vai fechar nada. Cada um que siga o que quiser. Mas o evangelho pode ser pregado com liberdade e converter a maioria. É a maioria que manda. Como está acontecendo no Brasil, não é? O rei Agripa ouviu atentamente e percebeu que os profetas falavam de Cristo. Ele entendia dos profetas. Quando ele percebeu, a razão dele disse, para, senão você cai nele. Aí ele se fechou e disse, por pouco me persuades. Agripa era um necessitado que não ousou perguntar, que faremos, irmão? Então, ele não perguntou isso, por pouco me persuades a ser cristão. Porque no discipulado é um persuadir. Você tem que persuadir a pessoa racionalmente. Alguns creem mais rápido, não luta com a razão. Né? É uns que já chegam, ficam maravilhados, é um tipo de milagre, você não sabe explicar também. Mas tem gente que conversa, responde, fala e responde, demora um pouco, mas um dia ele muda. Tem aqueles que rejeitam e acusam. Veja que o contexto é outro. No tempo de Paulo, no primeiro século, era chegar num judeu que estava ali propenso e falar, Jesus é o Messias. E fala, Jesus é o Messias. Pronto, o resto era batizar. Não precisava ensinar nada, ensinar o quê? Vai ensinar algumas coisas que Jesus ensinou e pronto. O contexto hoje é diferente. Você pega a gente aí que não sabe nada, não leu a Bíblia, nunca ouviu falar de judeu direito, nem nada. Os que rejeitam e acusam. Antes que nos espera os encontros que tanto rejeitam como acusam, como Festo se dirigiu a Paulo em alta voz. Festo chegou em alta voz, gritou, estás louco, Paulo? É diferente. E você encontra algumas pessoas que acham que você é meio louco, né? Você é louco. Porque, de uma certa medida, é dito que essa questão evangélica, a cruz, é um tipo de loucura. Você quando fala, você fala de coisas muito subjetivas. Então, a pessoa chega e fala assim, você está louco, o que você está falando? Não é? Mas são questões subjetivas, fé. Não é? É coisa subjetiva, não é? Lei da fé. Além de ser subjetivo, nem Paulo explicou, nem Lutero, nem ninguém. Lei da fé, o que é isso? Então, tem muita coisa que são subjetivas. Mas você fala. Você fala a lei da fé, é mesmo uma coisa, expressão de loucura. Que lei da fé? Uma norma da fé? Uma regra da fé? Então, a fé é uma coisa tão pura, limpa, e você diz, regra da fé. Qual a regra? Primeira regra. Qual? Crê em Deus. Então, já é fé. Ou primeira regra, ser santo. Você não pode porque você não crê em Deus. Primeira regra da fé. Acreditar. Não é porque acreditar é fé. Então,
Quando Paulo disse, não é por obra, mas pela lei da fé, ele também não explicou, porque acho que ele nem sabia também. Nem Lutero sabia, ninguém sabe. Acho que são coisas subjetivas. O único que demonstrou a lei da fé foi João Wesley, mas é subjetivo. Senti meu coração estranhamente aquecido, meus pecados são perdoados, que bastava confiar só em Jesus. Isso é a lei da fé. Mas Paulo não explicou isso, né? Ele podia ter dizer a lei da fé quando eu caí do cavalo. Uma luz resplandecente, e ele passou a acreditar. Mas aí está, então, com o Evangelho, não era coisa muito simples de explicar. Tem pessoas que acham que é muito simples. Quem acha que é muito simples, sabe por quê? Porque lê muito rápido, não presta atenção, e é simples. Agora, tem pessoa que vive muito bem assim, acreditando assim. Olha, eu aconselho, pessoa que crê muito simples, amém. Não precisa saber muita coisa. A pessoa que chega lá, que não acusa, que aceita, amém. Olha, fala de Jesus, olha, eu amo muito Jesus, eu acredito. Olha que beleza, não precisa explicar muita coisa não. Está explicado. O que vale é exatamente essa lei da fé que ele profere. E está salvo. Eu preguei, fui pastor numa igreja ali em Morro Agudo, acho que 80% era analfabeto. E lia, quando eu fui dar um estudo de gênesis, com aqueles nomes complicados, olha, eu ria tanto que eu ficava sem fôlego. Eu me segurava para não rir. Eles liam o nome tudo errado, que é um nome difícil, né? E as irmãs liam, os moços cortavam cano, trabalhavam em usina, e iam ler aquelas palavras difíceis, e eu ali me contorcendo de rir, de ver eles falar aqueles nomes tudo errado. Por que eu fui ensinar Gênesis ali, né? Aquela ideia de querer que a pessoa soubesse. E, no fim, todos cristãos, por exemplo, quando orava, o céu se abria. Eu falava, está vendo? Sabe nem ler direito, quando ora, o céu se abre. A gente fica aqui procurando palavras, né? Tem gente que fica, ó Senhor, Tu és soberano, altíssimo, como quem diz, ó Deus, ó, me atende que eu estou te agradando, hein? Ó, Tu és poderoso, altíssimo, fizeste tudo o céu e a terra, e tudo o que nele há, criaste os pássaros, os papagaios, os passarinhos e as borboletas. E aí depois fala, então, Senhor, depois desse elogio, me ajuda a comprar uma casa, né? Para que isso? Não precisa tecer essas coisas todas. Já os irmãos de Morro Agudo, quando começavam a dizer aleluia, pronto, o céu se abria e as bênçãos vinham e pronto. Simplicidade. O que eles entendiam? Nada. Né? Mas como era a fé deles? Era a lei da fé. Essa era a lei da fé. Agora, aqueles que acusam, às vezes tem discipulado que se fizer isso e insistir, você acabou. Não tem como você continuar. E onde ele nos espera? Muito embora a igreja esteja esperando os pecadores, pois assim aprenderam ao passar do tempo, a verdade é que os pecadores estão nos esperando. Aí está, eles estão lá nos esperando. Às vezes na rua você encontra alguém, às vezes em algum canto, você aproveita aquela oportunidade. Se você encontrar mais de uma vez, procura fazer daquele lá um objeto de uma casa de oração. Às vezes não está numa casa, mas ele é uma casa, né? Depois, a gente vê que Paulo percebeu que, porque ele deu testemunho, que eles têm zelos por Deus, porém, não com entendimento. Quer dizer, a pessoa que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Tem um zelo, um entusiasmo, mas a razão é vazia. Por isso que João Wesley fez os 4 pilares, né? Razão, fé, tradição e emoção, tudo uma coordenação das coisas para equilibrar a razão, disciplina a revelação. É necessário ser assim, né? Então, muitos que seguem sem entendimento. Teve alguns casos assim, né? Pessoas que, por exemplo, uma pessoa que teve um mover do Espírito muito forte, a hora que ele falou e ficou muito entusiasmado, a hora que ele baixou o pé no chão, começou a apontar o dedo, porque ele se achou tão santo, começou a ver falha demais. Às vezes a pessoa tem uma experiência com Deus, que é tida como um êxtase muito forte, logo em seguida ele passa a ver os outros tudo como inferior. Defeito, isso, aquilo outro. Falei, não, irmão, isso não é assim não. Aí, coitado, depois ele terminou tendo sérios problemas.
E alguns confundem, né? Assim, entusiasmo e sem zelo. Tinha um morragudo com avivamento, ele começou... Por isso que avivamento tem igreja que tem medo. Começou a ter sonhos carismáticos, né? Então tinha uma moça lá que parece que ele gostou dela, e ele falava, o Senhor mostrou, né, não sei o quê, e dizendo que o Senhor ia para casar com ele, né, aquelas histórias, né? Aí eu falei, não, isso aí... E era então, tudo ilusão, coisa que ele montou na mente dele. Pessoas que... Tem muita gente que existe casamentos assim, né? Pessoas prometem. Eu lembro que um cidadão chegou aqui, que ia casar com uma moça simples da igreja, né? Falei, irmão, você olhou bem quem é esse rapaz? Eu sabia que era entre aspas, um cafajeste, assim, né? Um cidadão. Falou assim, essa peça vai dar problema, né? E ele estava lá fazendo uma carinha, só para casar com a moça. Muita gente faz isso. É crente até que casa. Depois que casa, vira um desastre, uma pessoa, um marido insuportável, uma coisa que ninguém aguenta mais, a mulher não aguenta mais, que vive... Né? E ele falou, você vê bem, hein? Você vai casar com ela, depois eu quero ver ela aqui na igreja, hein? Falei logo antes. Por mim, já mandava ele passear. Mas é difícil, né? Quando a moça apaixona, acha que vai recuperar o tal. Não deu outra. Com um tempo ele abandonou ela e tal. Por quê? Porque seguiu o entusiasmo e não aceitou racionalidade nem de terceiro, nem uma possível racionalidade dele. Quer dizer, tem que ter razão, tem que usar a razão. Mas ele usou fingimento, mas eu sabia. Falou, mas não acreditei, não. Falei, ó, você vai fazer ela, abandonar ela na igreja, né? Não, imagina. Falei, estou imaginando aqui, né? E foi isso mesmo. Então, eu segui a Deus sem entendimento. Talvez nem zelo tivesse. Era um fingimento. Isso acontece muito. Em todos os lugares, né? Em muitos cantos, em muitas situações. Porque ele desconhecia a justiça de Deus. E então existe isso hoje. E de forma que, quando se vai fazer grupos de discípulos, a primeira coisa que faz, primeiro estudo, é ensinar quem é a rocha na vida da pessoa, na casa da pessoa. Quem é a rocha? Se Jesus for a rocha, a casa não cai. Mas se Jesus não for a rocha, a casa cai. Não tem jeito. Você pode ser ministro de louvor, você pode cantar aqui, cantar acolá. Se Jesus não for a rocha, já era a sua fé. É uma fezinha, um cafezinho. Não vai para canto nenhum. Você é um iludido. Porque você não tem a rocha. Se a pessoa não tiver a rocha, pode ser o que quiser. Rico, pobre, estuda muito, estuda pouco. Não é firme. É uma vaidade. Não tem a rocha. Por isso que o primeiro tema do discipulado, para consolidar uma casa, que é o oikos, oikodema, que estudamos com os bispos, a palavra tem oikodema, que é edificação. Oiko é casa. Demo é um palácio, uma casa também. Então, oikodemos, quer dizer, construir um palácio ou uma igreja numa vida humana. Então, tem que ter uma pedra angular. Então, a casa cai, irmão. A casa cai mesmo, não adianta. Se não tiver a rocha, não tem nada que você vai construir. Sobre o quê? Sobre a areia? É preciso... Às vezes é preciso a pessoa estudar no que aconteceu. Aconteceu com essas pessoas que quase, por pouco, me persuadem a ser cristão. Ou então, você é um louco. O que tem na vida dessa pessoa? Não tem a rocha. Você, olha, por isso que você vê essas coisas de internet falando, e as pessoas ouvem tanta mensagem que está voando. Tem muitos crentes da internet que são voadores, não sabem mais o que está fazendo, de tanta gente que fala uma coisa, fala outra, fala uma coisa, fala outra. E eles mesmos pregam um monte de coisa, não tem nem começo, nem fim, não tem fundamento, não tem nada. Dizem que Billy Graham disse isso, Spurgeon disse aquilo. Eu tenho a impressão que nem disse nada, que são cada frase sem nexo, né?
frase que combate, por exemplo, a fé, que detesta as obras, que não tem racionalidade e acha que todos os outros vão para o inferno, só ele vai para o céu. Eu acho isso uma coisa que às vezes eu gosto para me distrair, né? Meu entretenimento é responder para eles. Não é assim, não. E o cidadão fala assim, não, ele foi ousado. Eu falo, é isso mesmo, não é assim, não. Essa questão de você achar que a obra são coisas irrelevantes, não, senhor. Quem botou aquele laço somente pela fé foi Lutero e sua ousadia. Ele que disse que a carta de Tiago era uma carta de palha. Então, o erro está nele. Ele não tem nada que mexer nas cartas de Paulo, porque é para dizer que era o que Paulo pensava. Mas ele sabe o que Paulo pensava. Como é que ele conversou com Paulo para saber o que Paulo pensava? Então, quer dizer, depois quem disse para ele que Tiago era uma carta de palha? E que essas outras cartas, essas outras coisas, valiam menos que o Evangelho de Lucas e tal. Pretencioso, não tinha nada disso. Tudo ali tem sua importância, até a carta do pastor Hermas, que não está na Bíblia, ou a carta do Evangelho de Tiago, que não está na Bíblia, tem coisa relevante, sim, nos apócrifos. A pessoa não pode chegar assim, apócrifo do diabo. Que diabo que isso? Tem umas coisas lá humanas fora, mas não é tudo que se joga no lixo, não. O pastor Hermas era citado por Orígenes como o Evangelho. Quando ele falava do Evangelho, ele dizia, como disse pastor Hermas. Né? Que tal? Aí depois foram selecionando e tal, tirando, ficou como está. Está muito bom, mas você pode consultar os Evangelhos apócrifos também. Então, por último, fica aí. O primeiro tema do discipulado é a rocha. Jesus é a rocha. Naquele tempo, o primeiro tema era Jesus é o Messias. Hoje, Jesus é a rocha da edificação que você vai fazer. Senão você vai edificar sobre a areia. E, às vezes, a gente tem que fazer uma avaliação, né? Senão, é perda de tempo. A pessoa pode até ter defeito, mas não pode ter um defeito desse tipo, né? Aí danou. Aí fica ruim demais. Vamos ficar de pé. Disposta a mesa, ó Salvador, vem presidir aqui. Ministro o vinho, parte o pão, nutre-nos, vem de ti. Fiéis lembramos tua cruz, por nós sofreste ali, por tua graça divinal, vivemos sempre em ti. Desperta, anime, leva os teus, fazendo-os discernir que tu, Senhor, presente estás, teu povo a erigir. Na Santa Ceia, ó grande Deus, buscamos comunhão com Cristo nosso benfeitor, com todo vero irmão. Sabemos que Jesus virá em majestade e luz, juiz supremo, eterno Rei. Oh, vem, Senhor Jesus. Amém. Oremos pelo pão, pelo vinho. Pode segurar aí. Pai, abençoamos o pão, símbolo do teu corpo, dado por nós na cruz do Calvário. E abençoamos o vinho, símbolo do teu sangue derramado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. E os abençoamos. Amém. Você pode repetir comigo?
Senhor, temos permanecido fechados em nosso orgulho e, como igreja, apenas nos preocupamos com nossa autopreservação. Dá-nos a consciência de nossa responsabilidade na tarefa de evangelização e promoção da vida. Estamos acomodados, inquieta-nos pelo Teu Santo Espírito. Nós te suplicamos hoje e sempre. Amém. Confessamos que temos envolvido demasiadamente com os problemas particulares, esquecendo que a nossa fé exige um compromisso. Senhor, perdoa os nossos pecados aqui de todos reunidos em nome de Jesus. E participamos do pão e do vinho, símbolo do Teu corpo e do Teu sangue, e nos fortalecemos nessa Eucaristia. Amém. Pegue o pão, símbolo do corpo de Jesus, comamos e sejamos abençoados, agradecidos. O vinho é o símbolo do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Bebamos e sejamos agradecidos. Diga, Senhor Jesus, muito obrigado pela Eucaristia. Amém. Podemos sentar. A Deus supremo benfeitor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, entoai os céus e terra o seu louvor. Vamos repetir. A Deus supremo benfeitor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, entoai os céus e terra o seu louvor. Amém. Terminando, dizemos: o Senhor os abençoe e vos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor vos dê a paz. Amém. Amém.